Olá, então hoje a gente vai estudar os circuitos aritméticos. Então, dentro de todo microprocessador ou computador, a gente vai ter unidades que executam operações aritméticas. Essas operações são funções ali dentro programadas ali, pré-existentes. Então, o que a gente vai fazer nessa aula é operações aritméticas, que vão se envolver com os valores ali que a gente vai ter de entrada. A gente vai fazer as associações de portas lógicas, de modo que as portas lógicas executem essas operações aritméticas. Lembrando sempre que as entradas vão ser estados lógicos. Então a gente vai ter valores 0 e valores 1, conforme tudo que a gente trabalhou em eletrônica digital. O primeiro aspecto que a gente vai analisar, e na verdade vai ser dividido em dois blocos, então esse primeiro bloco que a gente vai trabalhar são circuitos aritméticos 1, que a gente vai falar bastante da soma, todos os tipos de soma que vão existir aqui no nosso escopo, e depois a gente vai passar para outros tipos de operações aritméticas nas próximas aulas. Então, inicialmente, falando da soma, o que a gente tem que analisar? Então, por exemplo, se a gente for realizar uma soma entre dois números, então a gente tem o número 00 e o número 00. O que a gente faria? A gente vai começar a fazer como se fosse o que a gente está acostumado lá, o decimal. A gente vai ter que olhar coluna por coluna. E cada coluna a gente vai ter que relacionar com qual o valor que é equivalente. Então, por exemplo, se a gente fosse somar 0 com 0, vai dar 0. Do mesmo modo que 0 com 0 vai dar 0. Então, o resultado dessa soma, dessa operação, daria 0. E se a gente mudasse o valor? Colocasse uma soma de um número A, 0, 0, com o número B, 0, 1. Então, a gente faria 0 com 1, 1. Então, o resultado aqui vai ser 1 do primeiro termo. Depois, 0 com 0, vai dar 0, 0 aqui nesse segundo termo. Agora, quando que vai ter uma situação diferente? Então, esses dois números aqui vão ter situações diferentes. Então, o que vai acontecer? Então, por exemplo, nesse primeiro termo, a gente vai ter 0 com 0, vai dar 0, tranquilo. Agora, na segunda coluna aqui, a gente vai ter 1 com 1. 1 com 1, a gente tem que lembrar que são operações em binário. Depois eu vou passar mais para frente uma tabelinha para a gente ver. Mas quando a gente tem 1 mais 1, ele resulta em 10. Então, 1, 0. Então, o que a gente vai ter que fazer? Então, quando é 1 mais 1, é igual a 0, que é o primeiro termo, e vai 1 para a coluna seguinte. Então, é como se fosse operação mesmo matemática de adição que a gente está acostumado. Então, 1 e 1 vai dar 0 e vem 1 aqui na frente. Só que como não tem nenhum termo aqui na frente, é tudo 0, então esse 1 daqui da frente vai vir aqui. Então, o resultado da soma de 1, 0 mais 1, 0 vai ser 1, 0, 0. Que é o termo que a gente vai ver aqui. Mesma coisa desse outro número. Se a gente tiver 1, 1 mais 1, 1, primeiro termo, mesma coisa, ó. 1 com 1 vai dar 1, 0, né? 10, então vai vir aqui, ó. 0 e vai 1. Só que esse vai 1 vai aparecer aqui, ó, em cima desses dois aqui. Então vai ficar 1 mais 1 que veio da outra operação. Então 3, 1, então 1 mais 1 mais 1 é igual a 1 aqui embaixo e vai 1 para frente. Então se vem 1 para frente, ele vem aqui. Então o resultado da operação vai ser 1, 1, 0. Pode parecer por enquanto, meio obscuro, meio confuso, mas conforme a gente for trabalhando nessa aula aqui, conforme a gente for tratando do tema, vai clareando ainda mais. O que a gente tem que lembrar é que as operações, se a gente tem 0, 0, vai dar 0, 0 e 1 vai dar 1, 1, 1 vai dar 1, 0, a resposta, e que é no caso 1, 1 vai dar 0 e vai 1, né? E se tiver 1, 1, 1, a gente vai ter, a resposta vai ser 1 e vai 1 para frente. Vamos fazer um outro exemplo aqui. A gente vai fazer vários exemplos nessa aula para fixar isso aí. Então, por exemplo, a gente começou aqui. Eu tenho um número 0101, 0011, mais um número 0110, 1001. Então eu quero fazer a soma disso aqui. Meu B1 é igual à soma disso. Primeira coisa que eu faço, escrevo o primeiro número aqui em cima, ó, primeiro número aqui, segundo número,
escreva aqui. Vou fazer a soma dos dois. Vamos analisar. Aqui já está com a resposta, mas é mais para a gente conferir. Depois vocês façam sozinhos, sem olhar a resposta aqui, e confiram a resposta depois. Então, se a gente tiver, vamos começar. Primeira coluna, 1 mais 1 é igual a, tem que lembrar, então 1, 0. Então, vai ser 0 a resposta e vai 1 para frente. E agora, se eu tenho 1, 0, então daria 1, mas eu tenho 1 aqui em cima, então vai ser 1, 1, 0. Então, a resposta é 0, né, que é como se eu estivesse somando 1, ó, igual o de trás aqui. A resposta é 0 e vai 1, certo? Depois a gente vai ter o 1 aqui que foi, mais o 0, mais o 0. Então, 1 mais 0 vai dar 1 só. Então, ele só mantém esse aqui, vai dar 1. E não vai nada. Então, só manteve 1. Beleza, então a gente vem na segunda coluna. Não teve nenhum que veio, então a gente vai ser só os algoritmos aqui que a gente já tinha. Então, a gente vai ter 0 com 1. 0 com 1 vai dar 1. Normal, e não vai nada para frente. Beleza, a gente vem aqui, não veio nada de trás, 1 com 0 vai dar 1. Então só 1 aqui a resposta, não vai nada para frente. Aqui também não veio nada, então vai ser 0 com 1, vai ser 1. Então a resposta 1 aqui embaixo. Não vai nada para frente, porque é uma resposta simples. E aqui daí a gente vai para outra coluna. Então essa coluna não veio nada de trás, vai ser 1 com 1. Só que 1 e 1, a gente tem que lembrar que é 0 e vai 1. Então, a gente colocou aqui 0 e vai 1. Daqui na frente vai ter 1 com 0 com 0. Então, 1 com 0 com 0 dá 1 simples aqui. Então, minha resposta vai ser 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0. Então, essa seria a resposta do primeiro exemplo. Então, sempre executar coluna por coluna e verificar se vai ter que ir 1 ou não. Só vai 1. Se a minha operação for 1 com 1, ou se for 1 com 1 com 1. Três 1s aqui. Então, o exemplo 2 vai acontecer isso aí, um pouquinho diferente. Então, ó, mesmo são números diferentes aqui, então, ó, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1. Mais, que é a operação 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0. Esses são os números que a gente vai fazer a operação. Então, vamos executar aqui de novo. Então, se eu tenho, escrevo os dois números aqui e vou fazer a operação. 1 com 0 vai dar 1. 1 só, não vai nada para frente. Depois 0 com 1, 1. Não vai nada para frente também. 1 com 1, aí vai dar 0 e vai dar 1 para frente. Então, passou 1 para cá. Eu vou ter que ter 1 mais 1 mais 1. Então, a resposta vai ser 1 e vai 1 para frente. Daí, na próxima coluna, eu tenho 1 com 1. 1 com 1, a resposta é 0 e vai 1. Para o próximo número. Depois eu vou ter 1 com 0 com 0. Então, a resposta é 1 e não vai nada. Depois, na próxima coluna, 1 com 0, também normal, vai dar 1. E 0 com 1 vai dar 1 normal. Então, minha resposta aqui do B2 vai ser 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1. Então, lembrando, faço coluna por coluna e analiso se vai 1 para frente ou não. Só vai 1 para frente se for 1 com 1 ou 1 com 1 com 1. Então, disso tudo, primeiro a gente tratou ali da operação matemática, aquela operação matemática básica, utilizando os números ali. Agora a gente vai relacionar a operação matemática com as portas lógicas que a gente vai trabalhar. Então, quando a gente vai fazer aqui, a gente vai ter dois tipos de somadores. A gente vai ter o meio somador, também chamado de half-adder, e depois a gente vai ter outro, que é o somador completo. Então, se a gente for fazer uma soma aritmética dessa operação, então a gente vai ter que a minha entrada, vamos lembrar lá, igual eu expliquei um pouquinho antes, então 0 com 0, minha resposta dá 0. Se eu tiver 0 com 1, resposta dá 1. Se eu tiver 1 com 0, minha resposta dá 1 também. E se eu tiver 1 com 1, minha resposta dá 1 e vai 1 para frente. Então, vai 1 ali na frente. Então, qual que é a ideia?
Aqui sai a resposta que dá e aqui é o incremento que a gente vai ter para frente lá. Então, essa seria uma tabela, a tabela que a gente vai estar analisando aqui, a tabela verdade da operação. Então, mesma coisa aqui, ó, da soma, relacionando essa soma com essas portas E e O exclusivo. Então, se a gente tem 0, 0, vai dar o meu S é a saída, né? S0, incremento 0. 0 e 1, S0, incremento 0. S1, desculpa, incremento 0. A entrada 1, 0, saída 1, incremento 0. E entrada 1, 1, a gente vai ter resultado 1 e incremento para frente, né? O vai 1 ali que a gente fala, como 1. Então, se a gente olhar aqui, ó, é a mesma tabela. Ó. A gente tem uma tabela para S, é como se ele executasse a operação ou exclusivo, né? Qual que é essa operação? E se a gente analisasse o C, é como se ele executasse a operação AND aqui, né? A E, porta lógica E. Então, como que ficaria esse circuito? Falando em portas lógicas que a gente vai estar analisando. Então, a gente vai falar que a minha operação A mais B, então a gente fez aqui uma tabelinha dos números que a gente vai utilizar. E quais são as nossas saídas? Nossas saídas são o S e a nossa saída também é o C, que é o vai 1, né? Que a gente está chamando de vai 1 aqui, que pode ser um incremento para a próxima operação. Lembrando que isso aqui é um meio somador. Então, se a gente tem 0 e 0, saída é 0, e o incremento aqui, o vai 1 é 0. 0 e 1, saída 1, incremento, o vai 1, 0. 1 e 0, saída 1, o vai 1, 0. E assim vai. Então, nós teremos que, aqui nossas duas entradas, nosso circuito ou exclusivo aqui, e nossas duas entradas aqui, nossa saída E, para executar essas duas funções. Então, o nosso circuito do meio somador, se a gente fosse executar essa operação aqui, ó, era só a gente fazer esse circuito aqui que a gente vai constatar que realmente ele faz isso. Em equivalente no bloquinho, a gente teria basicamente um bloquinho sendo A e B de entrada e saída S e C0. Então, é como se aqui dentro desse bloquinho tivesse essa configuração aqui de porta lógica. E o que a gente tem que lembrar é que não é possível somar mais de 2 algarismos com meio somador. Então, se a gente tiver 3 algarismos, que é o que a gente vai acontecer no próximo somador completo, a gente não consegue fazer com meio somador. Então, onde que a gente vai ter que somar 3 algarismos, por exemplo? Ou mais que 2 no caso, né? Quando a gente for fazer aquela parte do incremento, lembra quando a gente tem incremento para frente, que a gente tem mais de uma entrada? Então, o meio somador dá para fazer a primeira coluna. A coluna do começo ali, o meio somador faz tranquilamente, ou se você tiver a soma só de 2 algarismos ali na sua operação. Aí a gente parte para o somador completo. O que o somador completo faz? Ele meio que corrige a dificuldade que o meio somador tinha, que é só somar 2 algarismos. Então, os bits da primeira coluna, à direita, e o vai 1 vai ser obtido com o meio somador. Então, essa primeira coluna aqui, ó, o meio somador dá conta, ó, sempre vão ser 2 algarismos. Não tem como ser 3, não tem como vir um de uma operação antes. Aqui na primeira coluna só meio somador dá. Porém, a partir da segunda, a gente tem a possibilidade de existir 3, ó. Por quê? Porque é o vai 1, o algarismo A e o B. Então a gente tem a situação de pode acontecer de ter 3 bits envolvidos. Então a gente não consegue fazer mais com o meio somador, a gente vai ter que ter um somador completo. Então, por exemplo, ó, 1 com 1 dá 0. Só que vai 1. Então, 1 com 1, 0, vai 1. A hora que chega aqui no vai 1, a gente já tem que ter 3 algarismos. Então, a gente vai ter que ter 1 com 1 com 1, que é 1 e vai 1 também. Depois 1 com 0 com 1.
vai 0, vai 1. 1 com 0. Então vai ser 0, vai 1. 1 com 0 com 1, mesma coisa, 0 e vai 1. 1 com 0 e 0, só 1. 0 e 1, 1. 1 e 0, 1. Então a gente vai precisar de um circuito aritmético com 3 entradas e 2 saídas. Então a gente vai ter que ter 3 entradas, né? O nosso meio somador só tinha 2 entradas e 2 saídas. Agora a gente vai ter que ter 3 entradas e 2 saídas. E essa terceira entrada que a gente vai adicionar agora, ela vai ser o que veio da coluna anterior. Então a gente vai ter que o A e o B são dígitos binários somados. A gente vai ter o carry, o CI, né, vai ser o carry in, que é o que veio da coluna anterior. O C0 é o que vai para a coluna da frente. Então o CI vai ser a saída do somador anterior e o C0 é a entrada do somador seguinte. Então ele é assim, ó. Quando eu estou numa coluna, eu tenho que analisar coluna por coluna. Então se eu estou em uma coluna aqui, ó, isso aqui é como se fosse uma coluna, né? Então por quê? Aqui a gente estava como coluna, ó. Aqui seria coluna. Aqui a gente está na horizontal, mas é como se fosse a coluna. Então é como se a gente tivesse esse C, ó, CI de entrada, o A e o B, e o C0 vai ser o que vai para frente. Só que a hora que eu analiso essa coluna aqui, eu vejo que esse aqui é o C0. A hora que eu passo para a coluna da frente, o C0 da anterior se torna o CI dessa minha coluna que eu estou analisando agora. Então cada coluna é como se ele fosse atualizando. O C0 da anterior vira o CI da que eu estou analisando agora. Então vamos analisar. Como que seria? Então se eu tivesse 0, 0, 0, no resultado vai ser 0, com incremento lá, com vai 1, 0. Então tudo 0. Se eu tenho 0, 0 e 1 na minha operação, né, de entrada, eu vou ter que meu resultado é 1. Então, e com o vai 1 sendo 0, meu incremento sendo 0. Se eu tenho 0, 1, 0, meu resultado é 1, com meu incremento 0. Se eu tenho 0, 1, 1, aí já começou a ter um incremento. Por quê? Porque 1 e 1, eu sei que meu resultado é 0 e o meu incremento vai ser 1. Então agora o C0 já mudou. Ou o CO, né, também, C out. Se eu tenho o A como 1, 0, 0, o S é 1 com incremento 0. Agora se eu tenho 1, 0 e 1, mesma coisa lá do que a gente falou, então vai ser 1, 0 e 1, saída 0, incremento 1. Tem 1, 1 e 0, saída 0, mesma coisa, incremento 1. Agora, o diferente é, quando eu tenho 1, 1 e 1, que é o que a gente falou, a gente vai ter a saída 1 e o incremento 1. Então, quem ficou na dúvida lá, achou confuso no começo, quando eu falava que 1 e 1 vai dar 0 com incremento 1, ou vai 1, é aqui que a gente vê. Essa é a tabelinha. Então, se eu estou lá fazendo a operação, não lembro, quanto que dá? Quais os números que eu tenho? Tenho 0, 0, 0? Minha resposta vai ser 0. O bit da frente que vai incrementar, que é o vai 1 lá que a gente chama, né, de vai 1, vai ser 0. Assim vai. Então, se você pegar essa tabelinha aqui e olhar ela na hora que for executar a operação, você já vai saber todos os resultados que você vai ter. Você vai saber tanto quanto vai ser o seu resultado S, que vai ali embaixo do igual, como também o quanto que vai ser o incremento, que vai ser jogado na coluna da frente. E depois esse incremento da coluna da frente vira o meu CI aqui. Então, certo? Então depois com essa tabela aqui, a gente vai montar agora o circuito digital equivalente a essa operação. Então a gente vai só apenas montar ela. Então a gente vai montar o mapa de Carnot aqui. Não vou me entrar muito em detalhes, mas basicamente é o mapa de Carnot. E a gente vai montar aqui as saídas. Então se eu tenho um mapa para o S, né, para cada saída que eu tiver eu tenho que montar. Então eu vou ter um para o C0, por exemplo, o C0. Vou pegar todos os valores que são 1. Então vou colocando aqui, ó, C1. Quanto que é? Quando eu tenho 1 no C0, quando eu tenho 1 no C0, eu tenho que meu A é 0, meu B é 1, então ó, meu A é 0, meu B é 1, e meu CI é 1. Meu CI é 1. 0, 1, CI é 1. Daí eu coloco 1 aqui.
Coloco 1 em todos que tem 1, vou analisando dessa maneira, só igual vocês estão acostumados. Depois eu vejo se eu consigo reduzir, né, a expressão dela. Então, se eu fizer isso com o C0 e com o S também, o S a gente não consegue simplificar, a gente chega nessas duas expressões. Então, a expressão para S e a expressão para C0. São as expressões que a gente vai ter. A partir dessas expressões, o que a gente pode fazer? A gente pode montar o circuito digital dele. Então, a gente olhar aqui o S, a gente pode reduzir isso aqui para O exclusivo. Então, se a gente faz aquele esquema lá de verificar como que a gente pode reduzir o S, ela vira um O exclusivo entre A, B e C, I. Né? A gente consegue ver bem isso aqui no mapa. E o C0, a gente consegue reduzir também, aqui fazendo as reduções, né? Ó, juntando 2, juntando 2. A gente chega na expressão A, uma end A e B, ou B e CI, ou A e CI. Então essas são as duas expressões. Então o que a gente vai ter no nosso circuito aqui digital? A gente vai ter A, B e CI como entradas. A gente vai ter um circuito que é um ou exclusivo, então A e B, ou exclusivo, o resultado desse com o CI, que é o nosso S. Ó. Então o nosso S ele vai estar nessas duas portas lógicas aqui. Em compensação, o nosso C0 vai ser todas elas com uma E, ó, A e B, então a gente vem aqui, ó, A e B, essa aqui de baixo, B e CI, então B e B e CI, ó, essa daqui, e A e CI, essa daqui. Então, todas E, e todas elas virando passando numa OU. Então passa aqui numa OU, as três entrando, né, ó, todos os OU aqui, a gente tem um valor de C0. Então se eu montar esse circuito aqui, adicionar as entradas, essa é outra maneira também de resolver aquelas operações. Colocar essas entradas, eu consigo ter certinho o valor de S e o valor de CI. Então se eu montar lá em qualquer software de simulação, coloco A, B e CI, A, B e CI, adiciono lá, vou variando. Quanto que é? 0 e 0 e 0. Ele vai jogar certinho. Meu S vai ser 0, meu C0 vai ser 0 também. Ou Cout aqui vai ser 0. E assim vai. Conforme for variando, ele vai jogando aqui todos os valores. Então é bem interessante de resolver também dessa maneira. Que é o circuito, basicamente, é a operação que a gente está fazendo lá aqui como conta matemática, porém sendo executada por portas lógicas, que é isso que acontece lá dentro do microcontrolador, do microprocessador. Então são portas lógicas, não tem alguém calculando lá. São portas lógicas que estão lá e conforme entra, vem o valor da entrada, vai tendo a saída aqui, que daí passa para outra entrada de outro circuito e assim vai. Então o equivalente daquele circuito lá é esse. São entradas A, B e CI aqui, saída S e C0 ou Cout. Então são as saídas que a gente vai ter, entradas e saídas aqui que vão existir. Então aqui dentro dessa caixinha a gente vai ter o quê? Esse circuito aqui. Mais um exemplo. Então vamos fazer o exemplo 3 agora. Se a gente tiver dois números, o A, que é 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, e o B, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0. Então a gente tem esses dois números aqui. A gente quer executar a operação deles. Então a gente quer fazer A mais B. O que a gente tem também que... Como que a gente montaria essa operação em um circuito? Então a gente montaria da seguinte maneira. Como se a gente tivesse as entradas, então ó, tem entrada, vamos chamar de A0 e B0, o primeiro bit dos meus algarismos aqui que eu estou somando. Então é como se eu tivesse A0 e B0 entrando, ó, 1 do A0 e 0 do B0, entrando aqui. A saída C0 vai ter que entrar na entrada do C1. Então deixa eu pegar um aqui do meio que fica melhor para olhar. Ó. Então 5. A gente vai pegar 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então é 0 e 1. Então a gente vai ter 0 no A5, 1
no B5 que entra. Na hora que eles entram, eu vou ter um C0, né, um carry out, que não vou saber quanto que vai ser. Então, ó, no quinto, 0 e 1, o que for para frente, automaticamente aqui dentro do circuito ele já vai jogar para mim. Então eu ligo a saída do C out aqui, no C0, na entrada CI. Então sempre a saída ligada na entrada, que é o meu carry, por quê? Porque ele vai sempre fazer a operação entre os dois algarismos mais o que veio de trás, ó, os dois algarismos mais o que veio de trás, ó, veio do outro aqui. Sempre deixando como resultado também o S. Então ele deixa o S aqui e coloca e mexe com os Cs aqui, tanto o C0 como o CI e as entradas. Então para cada circuito a gente vai montando isso. Então essa seria a ideia. Então se a gente pegasse um somador daquele estilo completo, a gente teria toda essa configuração e também sempre lembrando de ter as entradas, que vão entrar como se fosse um botãozinho ali de entrada mesmo, que você vai colocar o nível lógico, 0 e 1, uma entrada de botãozinho. Uma saída, a saída vai ser a saída S, que é um dos meus resultados aqui, sendo também uma outra saída, o carry, que vai entrar no próximo algarismo. Então vai ser a soma de 3 aqui. Então para cada bloco, então conforme a quantidade de algarismos que eu tiver aqui, ó, de coluninhas que eu tiver, vai ser um somador para cada um. Aqui a gente começou com meio somador, ó. A gente começa com meio somador e vai indo para frente. Nada impede de você começar com um somador completo. Pode também. Qual que é a diferença que vai acontecer? Aqui vai ter mais um pino, ó, de carry in, né, do CI, de entrada. Se for um somador completo aqui, você vai jogar 0, porque sempre na primeira coluna o início aqui, o CI, vai ser 0. É a única diferença. Então, com isso, é uma outra maneira de a gente montar o circuito. Lembrando que cada caixinha dessa vai ter aquele circuito aqui, ó, esse circuito lá dentro. Então, é como se fosse vários circuitos daqueles aqui, só que simplificado em blocos, né, para a gente conseguir visualizar. Então, mais um exemplo 4. Então, vamos fazer o exemplo 4. Qual que é a diferença? Então, agora, usei um outro software aqui para mostrar também. Para quem não conseguiu visualizar e entender até agora, ver se dá uma clareada. Um exemplo de uma soma de A e B. A gente tem que A vale 1, 0, B vale 1, 1. Então como que vai ser? Eu tenho minha entrada A, minha entrada B, minha entrada, ó, que eu usei somador completo para mostrar isso também. São dois somadores completos. Então no primeiro bit aqui, meu S0, o que ele tem? É a entrada A valendo 0, ó, a entrada A no low aqui, né? No nível baixo, 0. E a entrada B valendo 1, no high. E meu carry, que ó, não tem o carry, eu coloco o nível 0 aqui para a gente entender. Qual que vai ser minha saída? Minha saída vai ser o S e o carry que vai para frente. Então minha saída S deu resultado, deu high, ó, que é 1, né? 0 e 1 dá 1. E o que vai para frente? 0. Aqui eu não consigo ver o que vai para frente, por quê? Eu coloquei para não ver, na verdade, porque para mim no momento não importa. O que importa para mim é o resultado. Se eu fizer no bloco aqui, se eu fizer na conta, importa, né? Que eu estou fazendo na mão. Mas se eu fizer no resultado, para mim o que importa é o resultado. Então, ó, ele vai vir aqui, ó, a saída carry, eu vou entrar aqui na entrada carry in, ó, CIN. Então, a saída dele entrou aqui. Então, é como se esse terminal aqui, ó, esse algarismo aqui, já entrasse no outro. A hora que ele entra no outro, o que eu faço? É 1 e 1, né? High, high, e 0 que veio do outro, que eu já nem sei, nem mostra aqui que está vindo 0, mas o circuito está montado para isso, para ele já ter essa robustez e não eu precisar olhar quanto que é o valor, ele já sabe. Então ele vai olhar 1 e 1 e o valor que veio de trás, que a gente sabe que é 0 olhando aqui, então ele já faz a conta. Então meu segundo algarismo vai ser o S1, ó. Lembrando que sempre os algarismos são os S, só no último que a gente vai ter que olhar também o carry. Então, ó, aqui vai ser 0, 1 e 1, o resultado vai ser 0, ó, L, né, de 0, e só que no último, eu estou olhando meu último algarismo, então eu tenho que olhar o carry. O carry dele deu
1, se o carry dele deu 1, então meu terceiro algarismo vai ser 1. Então eu ficaria com S0, S1, S2. Então meu resultado vai ser, ó, se a gente olhar aqui dá para comparar certinho, ó. O resultado vai ser 1, 0, 1, então vai ser aqui, ó, 1, 0, 1. Mas sempre lembrando que o algarismo da direita, ele vai ser o primeiro, vai ser o S0. E daí os outros são consequência disso, todos para frente. Aí mais um exemplo para quem ainda não entendeu como que é o resultado, então vamos fazer mais um exemplo. Nesse segundo exemplo eu utilizei o mesmo software, qual que é a única diferença? Foi adicionado mais um bit aqui, ó, tanto no A como no B para a gente fazer a conta. Então como vai ser a operação? Então a gente tem os valores de 011, 101, então a gente vai fazer essa operação. Então o que eu faço? Monto o circuito aqui, ó, já posso montar antes de tudo. Adiciono os bloquinhos, coloco as entradas, faço as ligações do CIN e no C no CIN, adiciono aqui os S0, S1, S2, S3 para eu já saber, daí eu vou configurando como vão ser minhas entradas. Minha entrada A vai ser 1 em 1, né? A 1 em 1, A e B 1 em 1 e carry sempre na primeira 0, que ó, tem 0 aqui em cima. Ligo aqui, normal, minha segunda entrada vai ser high e 1 e 0, né? Então vai ser 1 e 0. E a terceira, 0 e 1. 0 e 1. Adiciono aqui, sempre ligando os carries e tal, e rodo a simulação. Olha que eu rodo a simulação, automaticamente ele vai dar para mim que meu S0 vai ser igual a 0, meu S1 vai ser igual a 0, ó. S0 igual a 0, S1 igual a 0, S2 igual a 0 e o S3 igual a 1. Então, S3 aqui, ó, igual a 1. Então, com isso eu percebo qual que é o resultado que o meu circuito aritmético de somador completo, né, vai dar para mim. Então, com isso, qual que é o resumo de tudo isso que a gente fez? A gente observar que com portas lógicas eu consigo executar também as operações matemáticas, mais precisamente nesse caso, a soma. Então, dentro de todos os microcontroladores, lá dentro, a gente está falando da arquitetura de dentro do processador, do microcontrolador, tem várias portas lógicas que executam essa operação de soma. Então, montando o circuito, se eu tiver um circuito montado aqui, ó, eu consigo executar qualquer operação de soma que eu quiser. Se eu quiser mudar esses algarismos aqui, ó, colocar 0 e 0 no lugar aqui, é só vir aqui mudar para 0 e 0. Quero mudar, posso fazer quantas operações forem. Lembrando que para cada coluna que eu tiver, é um somador completo que eu tenho que pôr nesse caso. Então eu tenho que colocar, tenho 3 colunas, 3 somadores. Se eu tiver 8, que é um caso mais comum que a gente trabalha, né? Um byte, então 8 colunas, tenho 8 somadores. Sempre lembrando de ligar o C no CIN, C no CIN, e assim vai, todos para frente. Então a ideia da aula de hoje é essa. É um conteúdo bem extenso, mas é importantíssimo para a parte de eletrônica digital. Então é a base dos cálculos digitais. Então, muito obrigado. Até mais.